Salve sexto ano, beleza? Como é que vocês estão? Professor Leanderson para mais uma aula de matemática. Vamos dar sequência ao capítulo 2 da apostila 1, né? Assunto novo, né? Divisores e critérios de divisibilidade. Só que antes a gente seguir com a aula de hoje, vamos dar uma relembrada aqui que nós vimos na aula passada, porque vai ter uma ligação entre o que foi visto na aula passada e o que será visto nessa aula. Na aula passada, nós vimos o conceito de múltiplo de número natural, né? Então eu vou pegar uma multiplicação qualquer. Se eu estou falando em múltiplo, né? Então deve ter alguma relação com multiplicação, né? Então eu vou pegar um número qualquer, uma multiplicação qualquer. Eu vou dar um exemplo aqui: 9 vezes 12, que é igual a 108. Então eu peguei essa multiplicação aqui, beleza? Como vocês viram lá na aula de multiplicação, né, nós vimos que os elementos de uma multiplicação são os fatores, né, que são os componentes da multiplicação. Então, esses dois caras aqui, o 9 e o 12, eles são fatores. Né? Fator, fator. E o 108, que é o resultado da multiplicação, é chamado de produto, né? Então, quando a gente fala de o produto, né? O produto entre dois números dá 108, então eu já sei que é o resultado de uma multiplicação. Tá? Então dispensa falar que se trata de uma multiplicação. Tá bom? Só que tem um detalhe, né? O 108, ele é o resultado de uma multiplicação que envolve o número 9 e que envolve o número 12. Então a gente pode dizer que o 108 é múltiplo de 9 e de 12. Múltiplo de 9 e de 12. Né? Da mesma forma que 9 é a mesma coisa que 3 vezes 3. E 12 é a mesma coisa que 3 vezes 4. Então, a gente pode falar também que o 108 ele é múltiplo do número 4. Ele é múltiplo do número 27, né? Porque 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. E ele é múltiplo do número 3. Tá? Deu para entender? Então, às vezes a gente acha que múltiplo em relação um produto de dois números. Na verdade, pode ser produto até de mais números, tá, gente? Só para deixar bem claro. Tá? Então, o produto, o múltiplo, né, é o produto de uma multiplicação que envolve um determinado número. Então, nesse exemplo aqui, vamos nos ater a isso daqui, que é para ficar mais simples de entender. Essa parte aqui de baixo, depois, quando a gente for em decomposição em números primos, aí a gente entra mais fundo nessa parte aqui. E outra coisa, né? 108 também é múltiplo de 2, né? Porque 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2, tá? Só para não esquecer, beleza? Mas, voltando aqui em cima. Então, múltiplo, tá? Então, 108, ele é múltiplo de 9 e de 12. Beleza? E o 9 e o 12 são fatores. Agora, o que é mínimo múltiplo comum, né? Mínimo múltiplo comum, como o nome fala, né? É o menor múltiplo entre dois ou mais números, né? Então, quando eu quero determinar o MMC, o mínimo múltiplo comum de dois números, vou pegar o 9 e o 12, vai. O MMC de 9 e 12. Vou pegar um outro número, vou pegar um mais complicado aqui. Mas pode ser 9 e 12, vai. 9 e 12. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar os múltiplos de 9 e eu começo a enumerar aqui, né? 0, sempre começa o 0. 9, 18, 27, 36, mais 9, 45, mais 9, 54, mais 9, 63, mais 9, 72, mais 9, 81, mais 9, 90. Não para no 9 vezes 10, tá, gente? Continua. 99, vai embora. Né? Sempre colocar a reticência, a não ser que o exercício peça, olha, coloque os 5 primeiros múltiplos do número 9. Aí eu parava no 45
e não precisava colocar os 3 pontinhos. Quando não fala nada, né, então começa do 0 e continua, né? Porque não tem fim. Um número tem infinitos múltiplos, tá? Lembrando que o 0 ele é o único número que está em todos os conjuntos de múltiplos, né? Porque um número vezes qualquer número vezes 0 sempre vai dar 0. Então, nos múltiplos de 12, né? Começa pelo 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108. Aí seria o 120, né? Mas aqui já deu. Esses dois conjuntos são os múltiplos de 9 e de 12, beleza? Quais são os múltiplos comuns, né? São os múltiplos que estão nos dois conjuntos. Então, nesse caso aqui, do 9 e do 12, ó, o 36 aparece nos dois conjuntos, ó. O 36 é múltiplo comum do 9 e do 12. O 72, ele é múltiplo comum, né? O outro número seria o 108, né? Porque depois do 99 aqui seria o 108. Então, de 36 em 36, vão aparecendo múltiplos comuns dos dois, né? Só que eu quero saber o menor desses múltiplos comuns. E o menor desses múltiplos comuns é o 36. Ele aparece nos dois, ó. Então, o MMC de 9 e de 12 é o 36, tá bom? Só para revisar o que foi final passada. O GU, ele me apresentou um jeito, né, que é a decomposição em números primos, né? Então eu tenho o número 12 e o número 36, né? Aí eu divido os dois por 2. Desculpa. Peraí. Viajei, não é 12 e 36, né? Na verdade é 9 e 12, né? Então, o que o GU me apresentou na aula passada? Então eu tenho os números 9 e 12, né? Aí eu dividia por 2, vai dar 9 e 6. Divide por 2 de novo, 9 e 3. Divide por 3, 3 e 1. Divide por 3, 1 e 1. Eu vou dividindo em números primos, vou explicar depois o que é números primos, né, na próxima aula, né? E eu multiplico aqui, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Tá? Foi isso que o GU me apresentou, beleza? Só que, por enquanto, a gente não vai entrar aqui, porque eu não expliquei ainda o que são números primos. Eu não entendi por que botou primeiro MMC e depois números primos, mas não veio ao caso. Eu poderia até ter feito isso, mas eu estou seguindo a ordem da apostila, beleza? Então, essa maneira que o GU fez, eu vou apresentar mais adiante. Por enquanto, a gente vai fazer na raça, tá? Pega os números o conjunto de múltiplos, né, dos dois números em questão, do 9 e do 12. O menor múltiplo que tiver nos dois conjuntos é o menor múltiplo comum, tá bom? Agora nós vamos falar sobre divisores. O que é divisor de um número, né? Se os múltiplos estão relacionados à multiplicação, divisor ele está relacionado à divisão. E nós já aprendemos, né, que a divisão é o oposto da multiplicação, né? Então eles pegaram um exemplo aqui, né? Eu vou ler aqui o exemplo que está na página 43. Eu até, antes de eu falar, dá uma pausa nesse vídeo aí e tentem fazer o que pede o roteiro, não tem mistério, tá bom? Eu vou dar um tempo, vocês tentem fazer e eu já retorno. Eu vou ler aqui o enunciado. Uma padaria recebeu uma encomenda de 1.200 pães para um grande evento. Para entregá-los, eles pretendem colocar os pães em embalagens com a mesma quantidade sem que haja sobra de pães. Então, essa informação aqui é importante. Sem que haja sobra de pães, tá? Aí vocês vão tentar fazer, beleza? Até falo, dá uma pausa no vídeo. Dá uma pausa no vídeo. E depois que vocês conseguirem, se retornem, tá? Bem, feito isso, agora a gente vai fazer a verificação, né?
Quando a gente vai dividir esses 1.200 pães com a mesma quantidade, então o que significa isso? Eu vou dividir esses 1.200 pães em partes iguais e cada parte vai em uma caixa, né? Quando a gente divide em partes iguais, a gente está se referindo à operação de divisão, né? Então ele pede para completar as lacunas com a quantidade de pães que se deve colocar em cada caixa. Então se eu vou dividir esses 1.200 pães em duas caixas, eu vou dividir em duas partes. Então eu estou fazendo, né, o 1.200 dividido por 2, né? Aí vocês vão fazer a conta, né? Apesar que dá até fazer de cabeça, mas eu vou ajudar vocês. Vamos lá. 12. Dá para dividir por 2? Dá. Então 12 dividido por 2 dá 6, né? 6 vezes 2, 12. Para 12, 0. Abaixo 0. 0 dividido por 2 dá 0, né? 0 dividido por 2 dá 0. Então, vai dar 600 pães em duas caixas. Então, duas caixas com 600 pães. Beleza? Por quê? Porque se eu pegar... É só vocês lembrar daquela relação que nós vimos na aula de divisão, né? Essa parte aqui é o quociente. Essa que está dentro da chave é chamada de divisor. O 1.200 é o dividendo. Dividendo. E o 0 é o resto, né? Então a gente já aprendeu lá na aula de divisão, né? Que divisor, ou melhor, quociente vezes o divisor mais o resto, ele tem que ser igual ao dividendo. Tá? Então aqui nesse caso, 600 vezes 2, 1.200, mais 0, né, que o resto é 0, vai dar 1.200, não vai alterar nada. Tá? Então, 600 vezes 2, né, vai dar 1.200. Então, 2 vezes 600 vai dar 1.600. E 1.200 dividido por 2, a gente acabou de fazer, né? Vai dar 600. Beleza? E a mesma ideia com as duas quantidades de caixas, né? 3 caixas. Então, eu vou fazer aqui 1.200. Caso você tenha alguma dificuldade de fazer de cabeça, né? Dividido por 3, né? O 1 não dá para dividir, o 12 dá. 12 dividido por 3 vai dar 4. 4 vezes 3, 12. Para 12, 0. Abaixo 0. 0 dividido por 3 vai dar 0. Eu não tenho nada para dividir, né? Então, vai dar 0. 0 dividido por 2 vai dar 0. Então, em 3 caixas, são 3 partes iguais de 400, né? Que são, não pode ter sobra, né? Então, 3 caixas com 400 pães. Por quê? 400 vezes 3, né? Então, 3 vezes 400 é igual a 1.200. E 1.200 dividido por 3 vai dar 400. É a mesma ideia, eu vou continuar aqui, tá? 4 caixas vai dar 300. Por quê? 4 vezes 300 é igual a 1.200. E 1.200 dividido por 4 dá 300. Né? 10 caixas, 1.200, né? Então vai ser 120. Porque 10 vezes 120 é igual a 1.200, né? A gente viu na aula de multiplicação que quando a gente multiplica um número por 10, a gente conserva o número e acrescenta mais um zero, né? E 1.200 dividido por 10 vai dar 120, né? 50 caixas vai dar 24 pães em cada, porque 50 vezes 24 é igual a 1.200. 1.200 dividido por 50 é igual a 24, tá? Porque 24 vezes 5 dá 120. 50 é a mesma coisa que 5 vezes 10. Então eu multipliquei por 5 e depois eu multiplico por 10. Então 120 acrescenta mais um número, tá? 1.200. Beleza? Então o que acontece? Quando eu fizer a divisão de um número por outro e der resto zero, que foi o exemplo aqui do 1.200 dividido por 2, 1.200 dividido por 3, os outros eu fiz rapidinho para o vídeo não ficar longo, tá? Quando um número divide por outro e não dá resto, ou melhor, dá resto zero, a gente fala que o primeiro número é divisível pelo segundo.
Então, nesse exemplo aqui, o 1.200 ele é divisível por 2, divisível por 3, né? Só que também é divisível por 4, por 10 e por 50. Tá? E tem outros números que o 1.200 poderia ser dividido. Exemplo, eu poderia pegar o 1.200, né, e dividir, por exemplo, por 60. Né? Daria 20, né? 20, porque 60 vezes 2 dá 120, para 120, 0, abaixo 0. Tá? Vai dar 20 pães em cada caixa. Então, 1.200 também é divisível por 60. Tá bom? Agora, meninos, eu gostaria que vocês prestassem atenção nessas multiplicações aqui. Ó. 2 vezes 600, 3 vezes 400, 4 vezes 300, 10 vezes 120 e 50 vezes 24. Né? Então, eu vou escrever aqui do lado. 2. Travou. Maravilha. Foi, agora liberou, né? Então, a gente vai fazer... Vou escrever essas multiplicações aqui, ó. 2 vezes 600. 1.200. 3 vezes 400. 1.200. 4 vezes 300. 1.200. 10 vezes 120. 1.200. 50 vezes 24. 1.200. E vou colocar aquele extra lá que eu fiz, né? 60 vezes 20. 1.200. Tranquilo? Então, se nós tínhamos essa multiplicação, né? Lembrando, o 1.200 ele é produto de todas essas multiplicações, é o resultado de todas essas multiplicações. Se é o resultado de uma multiplicação, então significa que o 1.200 ele é múltiplo de 600, de 2, de 400, de 3. Eu vou fazer em ordem crescente, tá? De 2, de 3, do número 4, do número 10, do número 50, do número 60. Ele é múltiplo também de 600, de 400, de 300, de 120, de 24 e de 20, tá? E tem mais múltiplos, tá? Tem mais, né? Lá na aula de múltiplos, quando nós queríamos saber que se um número é múltiplo de outro, o que nós fazíamos? Nós dividíamos o resultado, né, que era o 1.200, pelos fatores da multiplicação. Quem são os fatores da multiplicação aqui, nessa primeira multiplicação? É o 2 e o 600. Então, a gente fazia a multiplicação, né? 1.200 dividido por 2 tinha que dar quanto? 600. E resto zero. Tinha que dar uma divisão exata. Da mesma forma que se eu pegar o 1.200 e dividir por 600, tinha que dar quanto? 2. Resto zero. Beleza? Então, da mesma forma que se eu pegar 1.200 por 400, vai dar 3. Se eu pegar 1.200 por 3, vai dar 400. Então, quando eu divido o produto por um fator, tem que dar o outro fator que sobrou. E resto zero. Quando isso acontece, nós falamos que 600, o 2, o 600, o 3, o 400, todos esses números aqui, ó, que se eu dividir 1.200 por todos esses números vai dar a divisão exata, esses fatores, na verdade, eles são os divisores de 1.200. Beleza? Tem outros fatores aí, tá? Que depois, quando nós vamos aprender decomposição em números primos, tal, a gente vai aprender a saber quais são todos os divisores, né? Por enquanto, só tá vendo o conceito de divisores de um número natural, só o conceito, tá? Observação, tá? Todo número, ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Qualquer número, tá? Então, eu vou pegar, por exemplo, o número 23. Tá? O 23, mais tarde a gente vai ver, tá? Que o 23 é um número primo, tá? Ele não tem outros divisores, só apenas o número... Mas por enquanto acredita em mim, tá?
O 23, ele somente pode ter, para dar divisão exata, ele somente pode ser dividido por 1 e por 23. Se eu dividir 23 por 1, vai dar 23. Se eu dividir 23 por 23, vai dar 1, resto 0. Tá bom? Então todo número, ele pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. O único número que aparece em todos os conjuntos de divisores é o número 1. Né? Por quê? Todo número pode ser dividido por 1. Né? O 1 é o elemento neutro da divisão. Beleza? Então ele vai aparecer em todos. Todos não pode ser número primo, pode ser número gigantesco. Vai sempre aparecer o número 1 no conjunto de divisores. Tá bom? Na verdade, é só uma correção, tá? Eu falei bobagem, que na verdade que para descobrir todos os divisores de um número, a gente vai ter que esperar até decomposição de números primos. Não precisa, tá? Na verdade, quando o número é pequeno, ele deu aqui o exemplo 24, mas eu vou falar um outro aqui, tá? Um outro exemplo. Eu vou pegar o número 30. 30, né? 30 é um número relativamente pequeno, então ele é tranquilo de poder descobrir quais são todos os divisores. Então eu posso pegar todas as multiplicações cujo número dê 30, né? 30. Opa, desculpa. Né? 30. Então, vamos pegar as multiplicações aqui. 30 vezes 1 é uma multiplicação que dá 30. Outra. 15 vezes 2 dá 30. Uma outra. 3 vezes 10. 10 vezes 3 dá 30. 5 vezes 6 dá 30. Tá? Aí tem as trocas, né? Mas as trocas a gente não. 1 vezes 30, 2 vezes 15, a gente não precisa colocar. Tá bom? Você percebeu, ó, que eu vou diminuindo um fator, eu vou aumentando o outro. Ó. Chegou perto, quando houver a troca, você para. Tá? Não precisa. Não precisa colocar o 5 vezes 6, não precisa colocar o 3 vezes 10, não há necessidade por causa da propriedade comutativa. Que a gente já viu lá na multiplicação. Tá? Então, quem são os divisores de 30? Pessoal, da mesma forma que a gente colocava múltiplo, a gente representava o múltiplo como m de um número qualquer, né? Se eu quisesse, por exemplo, o múltiplo de 9 era m de 9, no caso dos divisores de 30, a gente coloca d de 30. Quem são os divisores de 30? Né? Então, ó, a gente começa pelo menor, o 1, o 2, o 3, o 5, o 6, o 10, o 15 e o número 30. Né? Você quer tirar a prova? Eu pego o primeiro número, que é o 1, e multiplico com o último. Né? Então eu vou pegar 1 vezes 30, que dá 30. Né? 1 vezes 30. Eu vou pegar o segundo número, o 2 vezes 15. 2 vezes 15 dá 30. Eu vou pegar o 3 e o 10. 3 vezes 10 dá 30. E por último, 5 vezes 6, que também dá 30. Se você pegar ou for fazendo desse esquema e der algum resultado diferente do resultado da multiplicação, né, do 30 no caso, né, é porque faltou algum número. Então eu vou o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o penúltimo, até chegar aos termos centrais, que aqui os termos centrais são 5 e 6, que estão no centro aqui da sequência, do conjunto de números. Tá? Se der diferente é porque faltou algum. Né? Então o 30 ele é tranquilo porque é um número pequeno. Né? E se fosse um número grande? Por exemplo, o próprio 1200. Assunto para a próxima parte da aula. Então, tentem fazer, antes de passar para a próxima parte,
Tentem fazer esses exercícios aqui do 1 ao... Só conferir aqui. Do 1 ao 5, tá? Da página 44, 45, tá? Depois vocês passam para a segunda parte da aula, que é critérios de divisibilidade. Tá bom? Então eu já retorno. Eu vou fazer melhor ainda. Eu vou parar aqui, eu vou fazer esse primeiro vídeo. Eu vou fazer um segundo vídeo sobre critérios de divisibilidade, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Tá bom? Então, quando você terminar os exercícios do 1 ao 5, descanse um pouco e assista a parte 2, que vai ser sobre o critério de divisibilidade. Como você pode verificar se um número, por exemplo, eu peguei aqui o número 1200, né, como exemplo, sem precisar ficar se matando fazendo divisão. Fazendo divisão, até achar 1200, que são muitos divisores o 1200, né? Então eu vou ensinar na próxima parte da aula como efetuar isso apenas fazendo apenas para descobrir se o número 1200 atende ao critério de divisibilidade por determinados números, beleza? Então, faz exercícios, dê uma pausa e depois você assiste a segunda parte do vídeo, tá?